como será que um país inteiro decide onde vai colocar o dinheiro? Pois é, existe um plano para isso. E ele é muito, mas muito mais do que só uma lista de números. Hoje a gente vai entender o que é o orçamento público, que é, na prática, o verdadeiro plano de voo da nação. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Para onde vai o dinheiro dos nossos impostos? O orçamento público é a primeira resposta oficial que a gente tem para essa pergunta. É como se fosse um mapa que mostra as intenções e as verdadeiras prioridades de um governo. Se a gente olha de primeira, pode parecer só uma planilha gigante, cheia de números, talvez meio chata. Mas a verdade é que o orçamento é um documento vivo, que pulsa com as decisões, os debates e as escolhas que vão moldar o futuro de todo mundo. Então, vamos direto ao ponto. Pensa no orçamento como uma balança. De um lado, ele faz uma previsão de tudo que o governo espera arrecadar, as receitas. Do outro lado, ele autoriza até onde se pode gastar, as despesas. É um ato de equilíbrio e, acima de tudo, de planejamento para o ano que vem. E olha, essa ideia de que o orçamento é uma lei não é de hoje, não. Essa citação aí, lá do século XIX, já deixava isso bem claro. E é aí que está a força do orçamento. Ele não é só uma sugestão. É lei, o que significa que ele bota limites muito claros no que o governo pode ou não pode fazer com o dinheiro público. Mas a história não para por aí, não. O mesmo orçamento pode ser visto de vários ângulos diferentes. É como se ele tivesse múltiplas faces, sabe? E cada uma delas conta uma parte diferente da história. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Quando a gente para de olhar para o orçamento só como números e começa a enxergar ele como um espelho das nossas escolhas como sociedade, aí sim a gente entende o tamanho do poder que ele tem. Olha só como tudo se conecta. Na dimensão política, o orçamento é o palco das negociações, onde se decide se o dinheiro vai mais para a saúde ou para a educação, por exemplo. Na econômica, ele é tipo o termômetro da saúde financeira do país. Na parte jurídica, como a gente já viu, ele tem força de lei. E na dimensão administrativa, ele funciona como o plano de ação do governo, o guia do que precisa ser feito. Certo, mas como um documento tão complexo assim realmente nasce? O processo de criação do orçamento é tão revelador quanto o documento final. Vamos ver como isso acontece. Essa imagem resume bem essa dança entre os poderes. De um lado, o governo, que é o poder executivo, elabora a proposta. Do outro, o Congresso Nacional, o legislativo, que representa a sociedade, vai discutir, fazer mudanças e, no fim, dar a palavra final, aprovando e transformando tudo aquilo em lei. É o que a gente chama de sistema misto. Mas a aprovação da lei é só o começo da jornada. O orçamento vive num ciclo que não para, como mostra esse diagrama. Primeiro ele é elaborado, depois aprovado, aí vem a execução, que é o gasto do dinheiro ao longo do ano, e o mais importante, tudo isso é controlado e avaliado. E o que se aprende com essa avaliação? Vira lição para o orçamento do ano seguinte. É um ciclo que, idealmente, está sempre girando e melhorando. E claro, para esse ciclo todo funcionar de um jeito organizado e justo, existem regras. São princípios que todo mundo que mexe com isso precisa seguir. São elas que garantem que o processo seja racional e transparente. Vamos dar uma olhada nas regras principais. Universalidade. Significa que tudo, absolutamente tudo, tem que estar dentro do orçamento. Nada de caixa preta. Legalidade. Quer dizer que nenhum centavo pode ser gasto sem autorização em lei. Transparência. As contas têm que ser públicas, abertas, para qualquer pessoa poder fiscalizar. E tem o mais moderno, o da programação, que diz que não basta falar com o que se vai gastar, tem que dizer para quê, ligando o dinheiro a programas e resultados concretos. E essa frase aqui do Alan Chick mata a charada. Ela lembra a gente do motivo original de existir um orçamento. O controle. É o Congresso controlando o governo, a sociedade controlando o poder público e, no fim das contas, o próprio governo se autocontrolando para ser mais eficiente. Essa é a função mais antiga e mais importante de todas. No fim, a gente pode resumir tudo a isto. O orçamento é o plano, é o que está no papel. A execução é a realidade, o que a gente sente no dia a dia. A pergunta que realmente importa e que define se um governo está sendo eficaz ou não é: o plano e a realidade estão alinhados? A resposta para isso a gente vê ou não vê nas ruas.